As minhas relações assumem extraordinária importância. Não as relações com a chamada massa, mas no mundo de minha família e meus amigos, por pequeno que ele seja, minhas relações com minha esposa, meus filhos, meu vizinho. No mundo de vastas organizações, vastas mobilizações de indivíduos, movimentos de massa, temos medo de agir em escala pequena. Temos medo de ser pessoas insignificantes, ocupadas em limpar o seu próprio pedacinho de terra. E dizemos para nós mesmos, pessoalmente, o que eu posso fazer? Preciso aderir a um movimento coletivo a fim de promover a reforma. Pelo contrário, a verdadeira revolução não é realizável pelos movimentos coletivos, e sim por uma interior reavaliação das relações. Só isso constitui uma verdadeira reforma, a revolução radical e contínua. Receamos começar em escala modesta. Por ser tão vasto o problema, pensamos que devemos enfrentá-lo junto com multidões de pessoas, com uma grande organização, com movimentos coletivos. Ora, precisamos começar a resolver o problema em pequena escala. E essa escala pequena é o eu e o vocês. Quando compreendo a mim mesmo, compreendo a vocês. E dessa compreensão nasce o amor. O amor é o fator que está faltando. A falta de afeição, de cordialidade nas relações. E por que falta esse amor, essa ternura, essa generosidade, essa compaixão em nossas relações, nos escapamos para a ação em massa, que produz maior confusão e maior miséria. Enchemos os nossos corações de planos para a reforma do mundo, desprezando o único fator solucionador, que é o amor. Não importa o que faça, sem o elemento regenerador do amor, tudo o que fizer há de produzir mais caos. A ação do intelecto não produzirá solução alguma. Nosso problema são as relações e não qual o sistema, qual o plano que devemos seguir, que espécie de organização de Nações Unidas devemos formar. O problema é a falta total de boa vontade nas relações. Não com a humanidade, que não sei bem o que significa. É a falta total de boa vontade e amor nas relações entre duas pessoas. Já verificou como é extraordinariamente difícil trabalhar com outra pessoa? Estudar um problema a dois ou a três? Se não podemos estudar problemas em companhia de dois ou três, como os podemos estudar com uma multidão? Só podemos estudar problemas juntos quando existe aquela generosidade, aquela benevolência, aquela cordialidade do amor em nossas relações. Mas rejeitamos o amor e procuramos achar a solução no árido terreno da mente. As relações, pois, são o nosso problema. E se não compreendemos as relações e nos pomos em atividade, produziremos maior confusão e maiores sofrimentos. Ação é relação. Ser é estar em relação. O que quer que faça uma pessoa, quer se retire para uma montanha ou se instale numa floresta, não pode ela viver no isolamento. Só é possível viver em relação e, enquanto as nossas relações não forem compreendidas, não pode haver ação correta. A ação correta vem da compreensão das relações, as quais revelam o processo de nós mesmos. O autoconhecimento é o começo da sabedoria. É um campo de afeição, cordialidade e amor, e, portanto, um campo rico de flores. Todo problema humano exige muito estudo, e para se compreender o problema, não deve haver rejeição ou aceitação. O que condenamos, não compreendemos. Precisamos, portanto, examinar o problema do sexo muito atentamente, muito amplamente e com todo o cuidado, passo a passo, como pretendo fazer agora.
Não vou preceituar o que se deve e o que não se deve fazer, pois isso é insensato, denota um pesar sem madureza. Não se pode estabelecer um padrão para a vida, encaixar a vida num quadro de ideias. E porque a sociedade, inevitavelmente, põe a vida no quadro da ordem moral, a sociedade está sempre a engendrar desordem. Nessas condições, para se compreender esse problema, não devemos nem condenar, nem justificar, mas estudá-lo por maneira inteiramente nova. Pois bem, qual é o problema? O sexo é um problema? Vamos considerar juntos. Não espere uma resposta minha. Se é um problema, por que o é? Fizemos da fome um problema? A penúria se tornou um problema? As causas evidentes da penúria e da fome são o nacionalismo, as divergências de classe, as fronteiras econômicas, os governos separados, os meios de produção nas mãos de poucos, os fatores religiosos, separativos e etc. Se tentarmos eliminar os sintomas sem desarraigar as causas, se ao invés de atacar a raiz, nos limitarmos a podar os ramos, porque é muito mais fácil isso, continua a existir o mesmo problema antigo. Do mesmo modo, porque o sexo se tornou um problema. Para refrear o impulso sexual, conservá-lo dentro de uns certos limites, criou-se a instituição do matrimônio. E no matrimônio, a portas fechadas, entre quatro paredes, pode cada um fazer o que quiser, conservando ao mesmo tempo uma fachada respeitável. Fazendo uso de sua esposa para satisfação sexual, pode transformá-la numa prostituta e isso é perfeitamente respeitável. Sob o disfarce do matrimônio, você pode ser pior do que um animal. E sem o matrimônio, não tendo um freio, não conhece limites. Desse modo, a fim de traçar um limite, estabelece a sociedade certas leis morais que se tornam tradição. E dentro desse limite podemos ser imorais e ignóbeis à vontade. E essa incontinência sem peias, a vida sexual transformada em hábito, é considerada perfeitamente normal, salutar e moral. Mas por que é o sexo um problema? Para um casal, o sexo é problema? Absolutamente. Tanto o homem quanto a mulher têm uma fonte garantida de prazer constante. Quando se tem uma fonte de prazer constante, quando se tem uma renda certa, o que acontece? Nos tornamos embotados, fatigados, vazios, exaustos. Já notou que pessoas cheias de vitalidade, antes do casamento, depois de casarem, se tornam embotadas? Todas as fontes de vitalidade secaram nelas. Já não notou isso em seus próprios filhos e filhas? Por que se tornou o sexo um problema? É um fato patente que quanto mais intelectual a pessoa é, tanto mais sexual. Já não notou isso? E que quanto mais sentimento, afabilidade, afeição existe, tanto menos há de sexo. Porque toda a nossa cultura social, moral e educativa está baseada no cultivo do intelecto. O sexo se tornou um problema cheio de confusão e de conflito. Portanto, a solução do problema sexual reside na compreensão do cultivo do intelecto. O intelecto não é o instrumento da criação. E a criação não depende do funcionamento do intelecto. Pelo contrário, só há criação quando o intelecto está em silêncio. Só quando há criação tem significação funcionar do intelecto. Mas sem criação, sem afeição criadora, o mero funcionar do intelecto cria, obviamente, o problema do sexo. Como muitos de nós vivemos cerebralmente,
Como muitos de nós vivemos de palavras, e palavras são produtos da mente, a maioria das pessoas não é criadora. Estamos inteiramente ocupados com palavras, sempre fabricando palavras novas e readaptando as velhas. Isso, por certo, não é criação, visto que não somos criadores. A única possibilidade de expressão criadora que nos resta é o sexo. No ato sexual, há esquecimento. E é só no esquecimento que há criação. O ato sexual, por uma fração de segundo, nos dá a libertação daquele eu que é a mente, e é por isso que ele se tornou um problema. Indubitavelmente, só há possibilidade de criação na ausência de pensamento, que pertence ao eu, ao meu. Não sei se já notou que em momentos de grande crise, em momentos de grande felicidade, a consciência do eu e do meu, que é produto da mente, desaparece. Nesse momento de dilatada apreciação da vida, de intensa alegria, há criação. Expressando de maneira simples, quando ausente o eu, há criação. E uma vez que vivemos no árido terreno do intelecto, não encontramos aí momentos de ausência do eu. Pelo contrário, nesse terreno, nessa luta para ser, há uma exagerada expansão do eu. E, portanto, não há criação. O sexo se torna o único meio de criar, de experimentar a ausência do eu. E logo que o mero ato sexual se torna um hábito, torna-se também fatigante e dá mais força à continuidade do eu. E assim se converte o sexo num problema. Para se resolver o problema do sexo, nos cabe considerá-lo não num determinado nível de pensamento, mas de todos os lados, sob todos os aspectos, emocional, educacional, religioso e moral. Quando jovens temos um forte sentimento de atração sexual e nos casamos, ou somos dados em casamento pelos nossos pais, como acontece aqui no Oriente. Aos pais só interessa muitas vezes ficar livre dos filhos e filhas, e o casal, o jovem e a jovem, nenhum conhecimento possui de assuntos sexuais. Pela lei sagrada da sociedade, pode o marido oprimir a esposa, destruí-la, dar-lhe filhos a cada ano, e tudo isso está muito bem. Sob o disfarce da respeitabilidade, pode ele tornar-se uma pessoa completamente imoral. Cumpre compreender e educar o rapaz e a rapariga, e isso exige uma inteligência extraordinária por parte do educador. Infelizmente, nossos pais e mães preceptores, todos necessitam dessa mesma educação. São eles tão insípidos como água de lavagem. Só sabem o que se deve e o que não se deve fazer. Só conhecem tabus. Lhes falta inteligência para esse problema. Para ajudar o jovem e a jovem, necessita-se de um preceptor novo, verdadeiramente educado. Mas, pelo cinema e pelos anúncios, com suas raparigas seminuas, suas mulheres lascivas e casas suntuosas, e por vários outros meios, a sociedade está estimulando os valores sensuais. O que se pode esperar daí? Se é casado, o homem se satisfaz à custa da esposa. Se é solteiro, vai procurar alguém às ocultas. É um problema difícil o de despertar a inteligência do jovem e da jovem. Por toda parte, entes humanos exploram-se uns aos outros pelo sexo, pela propriedade nas relações. E, religiosamente, não há nada, nada mesmo de criador. Muito ao contrário. A constante meditação, os ritos, os pujas, são puros atos mecânicos com certas reações. Mas isso não é pensar criador. Não é viver criador. Religiosamente, somos meros tradicionalistas. E por isso não há nenhuma investigação fecunda para o descobrimento da realidade. Religiosamente está subordinado a uma disciplina
E onde há disciplina, seja no sentido militar, seja no sentido religioso, não pode, de certo, haver uma ação criadora. Por isso busca a expressão criadora no sexo. Liberta a mente da ortodoxia, de ritos, disciplinas e dogmatismos, para que ela possa ser criadora. E o problema do sexo deixará de ser tão grande ou tão dominante. Há um outro aspecto desse problema nas relações sexuais entre homem e mulher. Não há amor. A mulher é utilizada apenas como um meio de satisfação sexual. Positivamente, senhores, o amor não é produto da mente. O amor não é resultado do pensamento. O amor não é o fruto de um contrato. Aqui nesse país, o jovem e a jovem casam-se quase sem se conhecerem e têm relações de sexo. Aceitam um ao outro dizendo, você me dá isso e eu te dou aquilo. Ou você me dá o teu corpo e eu te dou a minha segurança, te dou a minha afeição calculada. Quando o marido diz, te amo, isso é pura reação da mente. Pelo fato de proporcionar à esposa uma certa proteção, espera e obtém concessões da parte dela. Essas relações de cálculo chamam-se amor. Isso é o fato patente. Posso desagradar vocês por expressar isso tão brutalmente, mas esse é o fato real. Essa espécie de casamento dizem que se faz por amor, mas não passa de mera troca mercantil. É um casamento banha, revelando a mentalidade de feira. Por certo, nesse casamento pode haver amor? Pode, realmente. O amor não é uma coisa da mente, mas, visto que cultivamos a mente, empregamos a palavra amor, abrangendo a esfera da mente. Ora, decididamente, o amor nada tem que ver com a mente. Ele não é produto da mente. O amor é de todo independente de cálculo, de pensamento. Quando não existe amor, então a estrutura do casamento como instituição se torna uma necessidade. Quando há amor, o sexo não é problema. É a falta de amor que faz dele um problema. Você não sabe disso? Quando ama alguém verdadeiramente, profundamente, não com o amor da mente, mas com aquele amor que vem do coração, você lhe dá a ele ou a ela tudo o que tem. Não só o corpo, mas tudo. Na sua tribulação, você lhe pede ajuda e ela te dá. Não há divisão entre homem e mulher quando ama alguém. Mas existe um problema sexual quando não conhece esse amor. Nós só conhecemos o amor do intelecto. O pensamento o produziu e um produto do pensamento é sempre pensamento, nunca amor. O problema do sexo, pois, não é simples e não pode ser resolvido no seu próprio nível. Querer resolvê-lo biologicamente apenas é um absurdo. Abeirar-se dele pela religião ou tentar resolvê-lo como se ele fosse uma mera questão de ajustamento físico, de funcionamento glandular, ou cercá-lo de tabus e condenações, é muito pueril e estúpido. Esse problema exige inteligência de ordem superior. A compreensão de nós mesmos em nossas relações com outras pessoas requer inteligência muito mais ágil e sutil do que o compreender a natureza. Mas queremos compreender sem ter inteligência. Queremos ação imediata, solução imediata, e o problema se torna cada vez mais grave. Já não viu um homem que tem o coração vazio? Como seu rosto se enfeia e como produz filhos feios e imaturos? E por que não se lhes dá afeição, permanecem eles imaturos toda a vida? Olhe seus rostos no espelho. Veja como são sem forma, vagos. Você tem cérebro para investigar e está na dependência do cérebro. O amor não é mero pensamento.
Os pensamentos são só a ação superficial do cérebro. O amor é mais profundo, muito mais profundo. E a profundeza da vida só pode ser descoberta no amor. Sem amor, a vida não tem significação. E esse é o lado doloroso da nossa existência. Envelhecemos sem ter amadurecido. Nossos corpos se tornam velhos, obesos e feios, e permanecemos incapazes de pensar. Lemos e falamos acerca do perfume da vida, sem nunca chegarmos a conhecê-lo. Só cuidar de ler e de verbalizar, isso indica uma total ausência daquele ardor de coração que enriquece a vida. E sem essa qualidade que se chama amor, você pode fazer o que quiser, ingressar em qualquer sociedade, criar qualquer lei, você não vai conseguir resolver o problema. Amar é ser casto. O mero intelecto não é castidade. O homem que se esforça pelo pensamento para ser casto é incasto, porque não tem amor. Só o homem que ama é casto, puro e incorruptível.